Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se a escola dominical, quando nós estamos congregados ao nome do Senhor, se ela seria também uma reunião da Assembleia Reunida. Eu acho que nós estamos tendo um probleminha de conceito. Você perguntou até se as crianças não seriam uma reunião de assembleia ou da igreja, mas deixa eu ver se eu consigo esclarecer isso. Uma reunião de assembleia, reunião da igreja, é uma coisa solene para crentes. 2 ou 3 reunidos ao nome do Senhor. Não são 2 ou 3 irmãos que se encontram em casa ou na casa de alguém para bater papo ou no trabalho, para falar, mesmo que seja para falar de Cristo ou ler a palavra de Deus. Se eu me reúno com a minha família para nós lermos a palavra de Deus à noite, se nós oramos, trocamos ideias, rimos, cantamos, atendemos o telefone, sempre toca na hora que a gente está lendo a palavra com a família, sempre toca o telefone. Isso não é uma reunião da Assembleia. Embora existam 2 ou 3 ou mais até reunidos ali e ocupados com as coisas de Deus, isso não é uma reunião da Assembleia. Por exemplo, 2 ou 3 funcionários de uma empresa estão no corredor tomando cafezinho e resolvendo todos os problemas da empresa, segundo a ideia de cada um. De repente passa alguém e avisa: o presidente da empresa convocou uma reunião de assembleia para daqui a 10 minutos. Aí eles correm, dão uma arrumada na roupa, penteiam o cabelo, pegam os documentos que interessam, alguns até dependendo do tipo de empresa, pegam o seu paletó na cadeira, vestem seu paletó e aí eles entram na sala de reuniões. E aí o presidente, sentado num lugar de destaque, lugar de honra, dá por iniciada a reunião da assembleia daquela empresa. Será que algum daqueles funcionários que lá fora conseguiam resolver todos os problemas da empresa, será que eles vão abrir a boca agora? Não. Eles vão esperar o presidente dar a palavra. E quando o presidente dá a palavra a algum, o funcionário vai escolher muito bem o que ele vai dizer. Se ele não tem certeza, ele não vai dizer, não. Lá fora ele falava tudo, ele resolvia todos os problemas da empresa. Agora não. O presidente está dirigindo tudo. Existe uma formalidade, existe uma ata para ser anotado, existe toda uma ordem de coisas. Todos estão atentos ao que está sendo dito, e se estiver em desacordo, aquilo que for dito, estiver em desacordo com os interesses da empresa, aquilo que a pessoa que estiver falando vai ser interrompida e vai ser corrigida naquilo que ela está falando. Bem, nós dá para entender que houve uma mudança da reunião informal que acontecia no corredor para uma reunião solene na presença do presidente. Não deu para ver? Deu para perceber isso. Então nós entendemos a diferença entre bater papo ou estudar alguma passagem da Bíblia e aquele momento quando nós entramos na presença do próprio Senhor, debaixo da direção do Espírito, da presidência do Espírito Santo, reconhecendo a autoridade do Senhor no nosso meio. E aí, nos colocando sujeitos a Ele para dirigir tudo por meio do Espírito Santo. Esta aí é uma reunião da Assembleia, ou é uma reunião da igreja. O Senhor prometeu assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, 20. Alguns detalhes importantes aqui. Onde Deus estabelece o lugar, não o homem. Foi assim com os judeus, em Deuteronômio 12, 14, quando dizia que o lugar em que o Senhor escolher, que seria Jerusalém, seria um lugar físico, né? E foi assim com a ceia também, em Lucas 22, 9, quando os discípulos perguntaram ao Senhor: onde queres que a preparemos? Então existe um onde, existe um lugar onde o Senhor vai estar no meio. A continuação do versículo fala: onde 2 ou 3 estiverem, Deus nos traz juntos. Não existe no homem o poder de congregar, a não ser que ele ofereça algo de interesse de interesse comum a todos para atrair, mas o Espírito Santo é quem congrega. É como uma cesta de laranjas, elas só estão juntas porque existe a cesta. O Espírito Santo é a cesta que congrega, que mantém unidos e juntos aqueles que estiverem no lugar que Deus estabeleceu. Depois vem o 2 ou 3, isso nos fala de um testemunho perfeito, conforme várias passagens da Bíblia, que você precisa de 2 ou 3 testemunhas para toda a palavra ser estabelecida. Aí vem a palavra reunidos. O estar reunido é algo que vai junto com o onde, o 2 ou 3, é preciso estar reunido, então. E como eu expliquei, as laranjas não ficariam juntas se não existisse algo que as reunisse, no caso a cesta.
Eu creio que deve ser o Espírito Santo, então, essa cesta, para reunir os cristãos, e não alguma doutrina, alguma denominação, algum costume, algum homem, alguns interesses comuns. Hoje se fala de existirem várias denominações diferentes para que cada um encontre a que lhe agrada. Seria isto ser dirigido pelo Espírito? Ou seria isto ser dirigido pela vontade própria do homem? Vá à igreja que mais lhe agradar, onde Cristo é honrado e a sua palavra é obedecida, ou alguma coisa assim. Eu já vi muitas vezes essas frases parecidas, mas espera aí, eu ir à igreja que mais me agrade? Aí vem a seguinte frase, que é em meu nome. Bom, o meu filho, ele poderia tirar o meu sobrenome do nome dele. Isso eu não gostaria nada, isso me seria desonroso se meu filho negasse o sobrenome que ele recebeu do seu pai. Mas não seria menos desonroso ele considerar que o meu sobrenome não fosse suficiente para identificá-lo como meu filho. E aí ele decidisse acrescentar alguma coisa do tipo da Silva, ou Pereira, ou Oliveira no final do nome. Então ficaria o seu primeiro nome, o meu sobrenome que ele recebeu de mim, e aí ele acrescentaria um outro sobrenome porque ia achar bonito também. O nome que está acima de todo nome, o nome de Cristo, deveria nos bastar para servir de identificação. Por que não basta? Por que não basta para alguns? Porque alguns ainda querem acrescentar um nome àquele nome que é acima de todo nome. Responda isso no seu coração. Se você adotou uma denominação, se você se chama cristão batista, cristão presbiteriano, cristão assembleiano, cristão não sei o quê, pergunte a seu coração, pergunte a si mesmo, por que eu estou usando esse nome, se eu tenho o nome de Cristo? Eu só encontro um nome autorizado a identificar uma reunião de cristãos, nenhum outro nome autorizado, é o nome de Cristo. Aí onde estou eu no meio deles, o senhor fala. Existe outra coisa que está ligada também ao nome, que é a autoridade de Cristo. Nós fazermos algo em nome de alguém significa que nós fazemos isso com a autoridade que essa pessoa nos delegou. E quando nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus, ou ao nome de Jesus, é quando nós estamos reunidos com a autoridade recebida dele, e reconhecendo que somente ele é autoridade nessa reunião. Aí vem a outra frase do versículo. Aí estou eu. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Eu creio que a presença pessoal de Cristo na reunião dos santos é uma realidade, é verdadeira. Portanto, quando eu vou às reuniões da Assembleia, para reunir com os irmãos, eu não vou para ver alguém pregar. Ainda que ninguém pregue, tá bom, porque o Senhor prometeu que estaria lá, e eu vou lá para Ele. Eu não vou lá para ouvir alguém cantar, para ver uma banda apresentar um show, nada. Eu não vou lá nem mesmo para orar ou ouvir orações. Embora possam existir orações. Não. Embora eu possa ir lá para ouvir alguém pregar, eu possa ir lá e ter alguém cantando, ou nós todos cantarmos em louvor a Deus, ou orarmos, tal, mas eu vou ali, a razão de eu estar ali é que Cristo está no meio. Ele prometeu que ele está no meio. Você acredita nisso ou não? Ele prometeu que ele iria estar no meio. Eu não posso enxergá-lo com os olhos da carne, mas ele está lá. Ele é o que nos motiva a estar lá. Se não for Cristo o motivo para você estar congregado, pode esquecer. Mesmo que nenhum irmão traga um hino, mesmo que ninguém ore, mesmo que ninguém se sinta motivado a trazer uma palavra, o fato dele estar lá é o que importa, é suficiente. E aqui abre um parêntese para explicar, porque talvez uma pessoa que seja de uma denominação não entendeu isso que eu falei, mesmo que nenhum irmão traga um hino. É porque nas reuniões, os irmãos, cada um sugere um hino conforme sente no seu coração, ou então também um irmão se sente motivado a orar, e alguém, talvez, mas que é isso? Ninguém se sinta motivado a trazer uma palavra? O que é isso? É porque não existe um homem à frente pregando. Segundo o Espírito Santo, colocar no coração de algum dos que ministram, ele vai ministrar uma palavra. Mas mesmo que ninguém ministre coisa alguma, o Senhor estava lá. Isso é importante. E vem o seguinte, o final do versículo diz assim, no meio deles. Aí estou eu, no meio deles. Depois da ressurreição, o Senhor se pôs no meio dos discípulos. Será que Ele está no meio de onde você congrega? Será que é Ele o centro da reunião onde você está congregado? Será que as coisas ali são feitas por Ele e para Ele? Ou é tudo feito para o homem ver?
Será que existe liberdade para Ele ministrar por meio do seu Espírito Santo a quem Ele desejar? Para Ele escolher quem Ele desejar para ministrar? Será que existe essa liberdade ou não? Já foi determinado que o fulano ou cicrano só que prega. Vou deixar que você julgue à luz da palavra de Deus essas coisas, se você está realmente enxergando isto e vivenciando isso na sua experiência de vida como cristão.